Oi, tudo bem? A febre Miguel Oliveira ainda continua na internet. Alguns chamam ele de pastor Mirim, outros de profeta Mirim. A maioria chamando ele de falso profeta. Então vocês estão pegando muito pesado com esse menino. Eu acho interessante que quando ele vai dar as entrevistas, os entrevistadores não facilitam nem um pouquinho para ele, por ele ser criança. Eles tratam ele de igual para igual. E ele se defende à altura. Então ele é uma criança diferenciada. Eu não tenho lembrança de ver nenhum menino da idade dele tendo essa postura, totalmente desinibido. E quando ele vai fazer suas pregações, da forma que ele faz com autoridade. Então não tem timidez nenhuma. Então realmente é uma criança diferente. E agora a questão é que se ele vai aguentar tudo isso, todas essas críticas. Será que ele vai ter estrutura para aguentar todas essas brincadeiras que fazem? É claro que tem umas brincadeiras que a gente acha engraçado, mas a gente não pensa no futuro dessa criança. E como um bom cristão, um bom seguidor de Cristo, a gente deve pensar como que Jesus agiria nesse momento. Será que Jesus ia simplesmente rejeitar essa criança? Ou será que Jesus ia estender a mão, ensinar essa criança o caminho verdadeiro e guiar essa criança na verdade? Imagina um menino como esse, nas mãos de Deus, que bênção ele seria para o mundo. Pela forma, a fé que ele tem, a convicção que ele tem daquilo que ele faz, se ele seguir o caminho certo, é claro que a gente entende que ele está um pouco desviado por tudo que ele faz, mas ele é uma criança que não se poderia jogar fora. Não poderia deixar essa criança nas mãos do inimigo. E nem poderia descartá-la completamente. Isso é uma preocupação séria. Se ele não suportar tudo isso que está acontecendo, ele pode ir para o fundo do poço, cair numa profunda depressão e o seu fim seria trágico. Então não se pode deixar isso acontecer. As pessoas deveriam pensar com carinho sobre isso. Os pastores que estão mais próximos dele, ajudar ele a atravessar esse momento, porque ele poderia ser um instrumento tão extraordinário nas mãos de Deus. Ele poderia levar tantas pessoas para Jesus, tantas pessoas para Cristo, com o potencial que ele tem, com a idade que ele tem. Se ele for bem instruído por pastores bem intencionados, pastores que amam a obra de Deus, que amam Jesus, se instruir esse garoto, ele poderia ser um potencial incrível para a salvação de milhões de pessoas. Então esse deve ser o nosso pensamento. Não parece correto, é claro que não é correto perante os ensinamentos de Jesus massacrar esse menino. O correto se fosse no lugar de Jesus, se fosse Jesus, nós sempre procuramos a fazer as coisas que Jesus fazia. Eu imagino que Jesus iria dar a mão para esse garoto e transformá-lo num verdadeiro pregador para o reino de Deus. Imagine quanto é importante um pregador para o reino de Deus, com todo esse potencial do Miguel. Uma criança desinibida, uma criança que chama atenção, uma criança que no momento, infelizmente, muitas pessoas acreditam assim, que pode estar sendo um instrumento nas mãos do inimigo, mas no futuro, com muito amor e carinho, com o amor de Deus no coração, as pessoas que estão próximas dele,
sendo usado por Deus, pode transformá-lo em um pregador para as multidões, levar multidões ao caminho da verdade, levar multidões para preparar para o reino de Deus.